mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter como companhia nesta manhã. Eu te convido a pegar a sua caneta, seu caderninho, a anotar tudo que o Senhor vai falar nesta manhã conosco. Eu vou estar lendo na NAA. Hoje a gente vai estar lendo a partir do capítulo 7, versículo 40 ao 53. Vamos lá? Me acompanhe. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Cristo." Outros, porém, perguntavam: "Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi?" Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhe perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" Eles responderam: "Jamais alguém falou como este homem." Os fariseus disseram aos guardas: "Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele?" Mas esse povo, que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos é um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus. Perguntou-lhes: "Será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo, saber o que ele fez?" Eles responderam: "Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta." E cada um foi para sua casa. Uau! O povo aqui se divide e as autoridades não creem. Aqui no versículo 40, as coisas já estão para lá de quente, gente. Tá tudo pegando fogo, é discussão, é opinião divergente. E depois que ouviram Jesus, o povo se dividia e falava: "Este é verdadeiramente o profeta, o Filho de Deus, o Messias que estava por vir." E a contenda se instalou por ali. Os fariseus diziam: "Ele é da Galileia. Por acaso o Messias não será da cidade de Belém, da linhagem de Davi?" E diante da situação, os mais revoltados e indignados queriam prender Jesus, mas ninguém tocou nele. Eu quero que você grife isso aí. Diante da situação, os mais revoltados, indignados, eles queriam prendê-lo. Só que ninguém tocou nele. Ninguém relou a mão nele. Ninguém toca se o Pai não permitir. Eu quero reforçar: descanse o teu coração. Quando estamos cumprindo a vontade do Pai, nada e ninguém nos toca se Ele não permitir. No versículo 46, os principais sacerdotes chamaram os guardas do templo e questionaram: "Por que vocês ainda não o prenderam?" Então eles disseram: "Vocês por acaso ouviram como este homem fala?" Gente, aqui eu vou parafrasear um pouco. Eu imagino Jesus olhando nos olhos desses soldados do templo. Pensa, aqueles homens que faziam muitas maldades. Eles tinham uma vida de violência e sem esperança. Eles devem ter entendido que até mesmo aquilo que os cegos dos fariseus não entendiam. Eles perguntaram: "Meu Deus, vocês não estão vendo como ele fala? Vocês por acaso ouviram que ele fala?" Eles devem ter pirado com tudo aquilo e eles não entendiam como que os fariseus não entendiam. Ele está dizendo que aquele que receber dessa água saciaria sua sede, ele nunca mais teria sede. Vocês não entendem isso, vocês não compreendem isso. Eu imagino os guardas falando nesta loucura e os fariseus ali, indignados, bravos, né? "Não é possível", diziam os fariseus, "que até vocês se deixaram ser enganados por ele, como Nicodemos o fez." Olhem só, meninas. Às vezes a gente rotula pessoas como espirituais e íntimas do Pai. Porque, certo, esses guardas olhavam para os fariseus, eles conhecem tanto a palavra, conhecem tanto a lei, e por que eles não veem o que a gente está vendo? Uau!
Porque o que acontece? A gente olha por fora, pelo que aparece. A gente muitas vezes é como esse fariseu. A gente diz, fulano não é de Deus, fulano não é. A gente precisa pensar como a gente encararia tudo isso que está acontecendo se fosse hoje. Às vezes eu paro e penso, sabe? Muitas vezes a gente está no lugar desses fariseus. Que o Pai tenha misericórdia de nós e não permita que, se algum de nós esteja nesse lugar, que a gente abra os nossos olhos, porque o lugar deles era um lugar de acusação, um lugar de egoísmo, um lugar de religiosidade, um lugar onde eles estavam bem longe de Deus. Esses guardas, gente, eles eram malvados, mas eles não eram pessoas nem que acreditavam em Deus, eram totalmente, de repente até ateus, né? Pessoas totalmente fora, mas eles tiveram mais discernimento espiritual que os próprios líderes judeus. Eles entenderam o que o orgulho não deixou esses líderes entenderem. Vocês têm compreensão disso, gente? Quando a gente deixa o orgulho entrar no nosso coração, a gente fica cego. A gente fica totalmente cego e a gente perde muita coisa de Deus, porque a gente se acha superior aos outros. Misericórdia, Senhor. E eles falam, por acaso algum líder religioso do povo creu nele? Os sacerdotes perguntaram aos guardas, a religiosidade nos impede, sim, de ouvir a Cristo. Pensamos que não precisamos mais, afinal a gente já sabe tudo. Eu não tenho nem sede, não estou nem com sede. A gente mesmo se boicota. A inveja nem disfarçou aqui. Eles estavam tão impregnados na inveja que eles se levaram para um lugar assim de irritação mesmo, tanto que é como se eles dissessem, essa gentalha aí da Galileia, vocês vão acreditar neles? Como assim? Nicodemos, um dos mestres da lei, questionou os sacerdotes. Esse homem, gente, ele defendeu Jesus ali. Acaso a lei acusa alguém sem ao menos ouvi-lo? Falou ele. A gente precisa saber o que ele está dizendo. Ou a gente vai simplesmente culpar. A lei faz isso? Lembram lá em João 3, quando a gente aprendeu que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo se quisesse ver o reino de Deus? Chegou a hora dele. Ele enfrenta eles. E olha, gente, uma opinião minha, eu não estou dizendo que isso é real. Eu acho que ali chegou a hora de Nicodemos e os olhos dele se abriram e ele entendeu o que era nascer de novo e nasceu de novo. Prestem atenção, esse homem, ele encarou aqueles líderes. Eu vejo assim, uma determinação nele, sabe? Assim, quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente tem uma convicção no nosso coração, pode vir a pressão que for, pode vir gente rindo, pode vir gente nos acusando, pode vir gente falando de tudo, mas a convicção que o Espírito Santo coloca no nosso coração, ninguém tira. Tome isso para você nesta manhã. Tome isso, agarre com todas as suas forças. Vamos finalizando aqui. E aqui, né, esses fariseus provam que só veem o que querem ver, somente o que está por fora. Eles dizem, eles eles espalham a inveja, eles espalham contenda, eles mostram mesmo que são orgulhosos, se escondem por trás de toda a santidade e na realidade eles eram aqueles que só queriam ser vistos. Eles eram limitados, eles ficaram num lugar de tanta religiosidade que eles não conseguiam compreender o que o mundo espiritual estava fazendo isso. Tanto que depois disso cada um vai para sua casa. Cada um descansa, cada um vai para sua casa. Mas saiba que muitas vezes a gente faz isso. Então que nesta manhã a gente entenda que a religiosidade não nos deixa enxergar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque vimos somente o que aparece por fora. Que a gente possa abrir os nossos olhos e não deixar nem que status, nem posição social, nada do que tem na casca, que está por fora, do que aparece, nos impeça de nos achegar a Deus. Jesus te encontrou, Jesus me encontrou, aonde nós estamos nessa manhã. E que o que você estava perguntando para Ele, de repente, nessa manhã era: tá, Senhor, o que eu posso fazer então? Eu preciso saciar minha sede. O que eu vou fazer para isso? O que eu devo fazer?
tem algum segredo aí, então eu quero realmente que a minha sede seja saciada, Pai. Ah, Senhor, o que nós podemos fazer para essa sede ser saciada de uma vez por todas? É como se eu ouvisse nosso Paizinho dizer: não precisa fazer nada não, só vem a mim e beba. Creia em mim, vem a mim e beba. A única coisa que nós precisamos ter é sede. Então, se você tem sede, como o Senhor diz, todo aquele que tem sede aqui, vem a mim e beba. Que nós sejamos totalmente envolvidos por este rio. Você que está distante de Deus por algum motivo, que você seja cheio dele nesta manhã, até transbordar. E você vai dizer: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus está colocando dentro de você uma sede. E você vai ser cheio. E você vai alcançar e tocar outras vidas a partir da transformação que o Senhor está fazendo na tua vida. Quem passar perto de você, seja alcançado por essa água viva. Eu creio que nem você vai entender e você ainda vai testemunhar para nós, porque você foi cheio desta água que transborda e alcança vidas. Amém? Deus te abençoe.